Citação: observam os médicos, nova manifestação espontânea. E o período em que viveu em leve. Exibe contratura do lado esquerdo, a perna estende-se, o braço está dobrado ao meio, os dedos fortemente contorcidos. A próxima demonstração ocorre aos 7 anos, em Luísa, onde se encontra há 3 meses. Ela gagueja e a articulação é difícil por causa de forte contratura na face direita. Além disso, tem a perna rigidamente estendida. Apanha da mãe, tem fome e pede pão, com voz lamentosa. O processo continua, passando pelos 8 anos, e em seguida, pelos 13. 2 outros estados ocorrem sem que os médicos consigam identificar. Ao final, ele desperta, retomando a personalidade com a qual deu início ao longo périplo pelo passado suscitado pelo Brameto de Ouro. Admira-se de estar em lugar diferente, de vez que os médicos o removeram para outro local durante a regressão. Pode-se, portanto, inferir que as personalidades secundárias que mais tarde se manifestariam com suas características psicológicas e os correspondentes distúrbios orgânicos, já lá estavam, na infância, acopladas de alguma forma ao seu psiquismo, mas ainda não em condições de manipularem com o necessário desembaraço o seu corpo físico, ou manifestarem o modo de ser de cada um. Ora, a regressão da memória costuma apresentar-se sob 2 aspectos distintos e complementares, que o Coronel de Rochas já havia identificado nas suas experimentações. Numa das fases, o paciente posto em transe hipnótico, ou magnético, apenas se lembra dos eventos e se põe como mero narrador. Na outra, ele, de fato, revive as cenas e os episódios, com toda a sua carga emocional, e convincente sensação de aqui e agora, colocando os verbos da narrativa no tempo presente. Estou, vejo, caminho, ouço, etc. Luiz parece nesta situação. Ele tem fome, apanha da mãe, fala do que vê, sente, ouve, percebe. A impressão que nos deixa o sumário relato de Borru e Buroti é de que não há, a essa altura, lacunas na memória, mesmo porque as entidades acopladas ainda não teriam aprendido ou não teriam condições de se apossar do corpo por espaços mais longos como fariam mais tarde. Contraturas, paralisias e insensibilidades cutâneas, parece que estão sendo ensaiadas, experimentadas, testadas, no corpo físico em processo de maturação. É de supor-se, por conseguinte, que as motivações causadoras de tais incrustações parasitárias antecedam a formação do corpo físico, ou, em outras palavras, resultem de problemas de relacionamento espiritual anterior ao renascimento na carne, o que tornaria imperioso levar em conta a hipótese da reencarnação. De fato, é o que ensina André Luiz, ao discorrer sobre as diversas manifestações de parasitismo nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Uma vez instalado o processo obsessivo, segundo o qual várias entidades vingativas ou simplesmente parasitárias se agregam em torno da vítima ou hospedeiro, os distúrbios podem extravasar da existência terrena para a dimensão póstuma, onde o doloroso envolvimento segue seu curso por tempo indeterminado. Ao programar-se nova existência na carne, meticuloso projeto é elaborado, levando-se em conta as necessidades e possibilidades de cada uma das entidades envolvidas no processo, a começar pela mulher indicada para a gravidez, que passa, no dizer de André, a sofrer o assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se lhe implantam no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se, desde essa hora inicial da nova existência, ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. E acrescenta, desenvolve-se-lhe, então, a meninice, cresce, reconstrui-se e retorna à juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes,
Até que, frequentemente por intermédio de uniões conjugais, em que a provação emoldure o amor, ou em circunstâncias difíceis do destino, lhes ofereça novo corpo na terra, para que, como filhos de seu sangue e de seu coração lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhes deve, desde o passado próximo ou remoto. Em outras palavras, junto à entidade que renasce, vêm as que assediam. As ligações, para as quais usamos anteriormente a terminologia figurada da eletricidade, plugs e tomadas, começam a ser feitas concomitantemente com a formação do corpo físico do hospedeiro. As entidades envolvidas no processo acompanham o desenvolvimento infantil e juvenil e, eventualmente, podem ser desligadas e reencaminhadas à reencarnação como filhos do antigo hospedeiro. Ou permanecerem imantadas ao psiquismo e ao corpo físico dele, razão pela qual se julgam também com direito ao uso do corpo, como podemos observar na dinâmica da SPM. Conservaremos tais noções em mente para trazê-las a debate quando examinarmos os casos Oxford, Sibyl e Milligan. 3. Avaliação médica do caso Louis. Depois de descrever minuciosamente o caso Louis, os doutores Burru e Buroti dispõem-se a discuti-lo, em busca de interpretações e explicações. Começam por reiterar o diagnóstico. Trata-se de histerepilepsia, distúrbio que suscita na existência do paciente cortes ou parcelamentos em períodos de crise, cada um deles caracterizado por profundas alterações na intimidade do organismo. Mais do que isso, este homem, por modificação espontânea ou provocada, pode retornar a uma das épocas anteriores de sua existência, e se reencontrar exatamente nas mesmas condições físicas e mentais em que então se apresentava. São muitas e importantes as conclusões, no entender dos médicos. A primeira delas é a completa independência das páginas do livro da vida desse histérico. Cada página corresponde a um estado de consciência novo, mas sem as ligações habituais existentes nos estados sucessivos de consciência que integram a memória. Volvida a folha, uma personalidade nova aparece. A unidade e a continuidade da vida não residem senão na continuidade dos atos vegetativos, os únicos e ininterruptos, enquanto as personalidades, estranhas umas às outras, se sucedem nesse mesmo substrato orgânico. Preferi transcrever, sem retoques, essas informações porque elas expõem de maneira didática e competente a situação observada. Não há continuidade da consciência em Louis, apenas nas funções automáticas, puramente orgânicas. As personalidades manifestantes são, aparentemente, estranhas umas às outras e demonstram inquestionável autonomia e iniciativa, bem como memória específica e características de individualidades independentes. Nada decisão a partir de uma unidade central, dado que, nesse caso, algum traço comum no modo de ser ou na memória teria de ocorrer, eventual ou regularmente. A segunda observação é a de que há uma relação precisa, constante e necessária que liga estreitamente as grandes funções, tornando impossível deslocar a consciência sem que esta seja seguida de deslocamento paralelo da sensibilidade e da motricidade. Seria, pois, um caso de alternância, desdobramento ou modificação da personalidade? Perguntam-se os autores. Os dois médicos devem ter discutido e meditado longamente sobre o assunto. A explicação mais sedutora e cômoda dentro do contexto severamente organicista em que se colocam, seria, naturalmente, a da duplicidade, ou melhor, do desdobramento da personalidade em duas, e, portanto, uma cisão. Estamos, porém, diante de 6 personalidades bem caracterizadas e as outras que não mereceram dos pesquisadores atenção mais detida, como informa o texto. Percebemos, então, uma pequena mágica para que as coisas possam acomodar-se à hipótese da dualidade, a despeito de serem as manifestações superiores às 6 e todas bem marcadas e pessoais. Há uma saída honrosa e é o que fica proposto.
Louis se apresenta com duas manifestações básicas e distintas de paralisia e contratura, uma à direita e outra à esquerda. Logo, seu caso pode ser interpretado como um dos mais notáveis exemplos do dualismo dos centros nervosos. Digo que isso lembra um passe de mágica, porque se ignorou o fato de que as hemiplegias não são exatamente iguais e simétricas. Na hemiplegia esquerda há uma personalidade que se apresenta com a face incluída nas contraturas e outra, diferente, quando a face não está contraída. Mas, ainda, a personalidade número 5 mostra-se com uma paralisia da perna esquerda, ao passo que a de número 4 é paraplégica, tendo ambas as pernas imobilizadas. Nada convincente, portanto, a teoria de que o Louis dirigido pelo hemisfério direito do cérebro seja indivíduo diferente do Louis que corresponde ao hemisfério esquerdo. Dentro desse esquema, segundo os autores, a paralisia direita somente deixaria transparecer os aspectos violentos e brutais de seu temperamento, ao passo que a da esquerda o transformaria em um jovem agradável e bem educado. Novamente encontramos, portanto, observação na qual vemos o efeito tomado pela causa. Não é a paralisia deste ou daquele lado que produz esta ou aquela personalidade, ainda mais tão dissemelhantes entre si. As diferentes personalidades manifestadas é que suscitam as respectivas paralisias. O que nos faz reiterar a observação de Lersan, dado que esta pergunta não foi feita ao caso, ou seja, porque a personalidade A produz tais sintomas e a personalidade B tais outros. E não porque tais sintomas, orgânicos, não nos esqueçamos, produzem tal ou qual personalidade. Em outras palavras, as personalidades não surgem dos sintomas orgânicos, elas os impõem ao corpo físico, através de comando mental, ato de vontade, consciente ou inconsciente, mas programado, e que produz sempre os mesmos sintomas para cada personalidade manifestada. Ou, outra hipótese, não dispõe de comandos suficientes sobre determinadas áreas orgânicas para movimentá-las à vontade. Isso acrescenta um elemento a mais na documentação em favor da autonomia e individualização de cada uma das entidades. A redução de todo esse quadro ao dualismo dos centros nervosos é artifício que, longe de explicar a situação, torna-o confuso. Por questão de justiça, devemos dizer que não somente a Brohu e Burot ocorre essa postura de observar fenômenos psíquicos de uma ótica invertida, ou seja, do fisiológico para o mental. Isso pode até oferecer alguma contribuição aproveitável ao esclarecimento dos fenômenos, mas a feição dominante destes é a de que representam consequências ou efeitos e não causas dos eventos observados. Os doutores Boru e Burot tiveram oportunidade de examinar outros casos semelhantes ao de Louis, embora não tão complexos, como o de Victorine, jovem de 26 anos de idade, prontamente caracterizada como grande histérica. Essa moça, após grande ataque, perdeu as lembranças de sua vida pregressa, a partir da alteração da personalidade, como Louis. Não obstante, posta em transe hipnótico, eles empregam a palavra sonambulismo, lembrava-se de tudo. Por isso, observam os autores que casos de variação de personalidade como esses são menos raros do que se supõe. Realmente é o que ocorre, mas ainda não dispomos de dados suficientes nos estudos clínicos para mais nítida caracterização de certos aspectos que denunciam claramente a presença de um componente mediúnico em lugar do vago e impreciso diagnóstico de histeria. E mais, haverá, em tais fenômenos, casos em que a manifestação terá sido a do próprio psiquismo da pessoa, regredida a uma existência anterior. Uma menina de 12 anos de idade, observada por um dos autores, teve uma crise histérica em plena sala de aula. Depois de cerca de meia hora desmaiada, cessou bruscamente o acesso e ela despertou sem a mínima ideia ou lembrança do que se passara com ela. As crises continuaram e, a partir de certo momento, ela não se lembra de mais nada, não sabe ler nem escrever ou tocar piano, como sabia.
Não conhece os objetos nem as palavras pelas quais tais objetos são conhecidos. Não obstante, escrevem os autores, ela fala com grande desembaraço, sua inteligência é aberta e procura aplicar-se como se estivesse empenhada em esforço de aprendizado. Enquanto isso, a menina sofre de contínua dor de cabeça e dor profunda na altura do coração, tem alucinações visuais, espasmos musculares e contrações. O quadro descrito é típico da incorporação mediúnica. A entidade, ou entidades, parece ter se apossado da jovem, desalojando-a previamente do corpo físico, mas não traz consigo o conhecimento que ela já havia acumulado, como ler, escrever, tocar piano. E pessoa recém-chegada, que se empenha em aprender tudo quanto possa no menor espaço de tempo possível, através do mecanismo sensorial da hospedeira. Ali estão os sinais habituais da incorporação. Ela sente quando o chamado acesso está para vir, ou seja, a aproximação da entidade que deseja manifestar-se. A cabeça pende, abandonada sobre o ombro, característica do desligamento ou desalojamento de seu próprio espírito, e é a perda de consciência, ou, melhor, afastamento. Ao cabo de algum tempo, são observadas tentativas de levantamento do tórax e da cabeça, bem como balanços da cabeça de um lado para outro. Toda a estratégia da manifestação mediúnica aí está para aqueles que se acham familiarizados com essa prática. 4. Prevalece a visão mecanicista. Segue-se, no livro de Burru e Burot, longa apreciação do caso Félida e do caso RL, do Dr. Dufay, sobre os quais cremos ter visto o suficiente. Oportuno observar que os autores reafirmam sua postura de considerar bem marcada de semelhança entre as personalidades manifestantes. Félida oferece, desse modo, escrevem eles, como a senhora americana, caso McNish, como a sonâmbula do Dr. Dufay, o curioso espetáculo de duas personalidades coexistindo alternativamente na mesma pessoa. Destaque meu. Com o que concordamos. São personalidades distintas. Discordamos apenas quanto à gênese de tais manifestações e quanto à maneira pela qual se acoplam e operam o psiquismo alheio. Estamos tão convictos de que, em sua quase totalidade, tais manifestações são devidas à interferência de entidades espirituais invasoras ou parasitárias, quanto estão convictos os doutores Burru e Burot de que isto nada tem a ver com fenômenos mediúnicos. Ao discutir as diferenças marcantes entre os diversos tipos de letras para as diversas personalidades manifestadas por escrito, os autores declaram que a variação da personalidade é suficiente para explicar tais diferenças, não havendo necessidade de recorrer à alegação dos espíritas, que argumentam com os diferentes tipos de escrita apresentados pelos médiuns escreventes. Essa é a única referência dos autores ao espiritismo, mas a verdade é que o tipo de letra não é bom exemplo para documentar diferenças entre as diversas entidades manifestadas. Sabe quem está familiarizado com o problema, que o médium pode escrever grande parte das comunicações com a sua letra habitual e só ocasionalmente com a letra característica do espírito, ao tempo em que viveu na Terra. Os autores não estudaram com a devida atenção esse aspecto da questão. A documentação a respeito é abundante e convincente. O livro do Dr. Flournoy oferece incontestável demonstração nesse sentido, quando a médium Helene Smith reproduz duas assinaturas de pessoas desconhecidas, mortas há muito tempo e que, posteriormente, foram confrontadas e achadas exatas. O médium português Fernando de Lacerda deixou autógrafos mediúnicos igualmente incontestáveis de vários escritores mortos, como Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano e outros, cada um com sua letra pessoal, inconfundível com qualquer outra. Voltaremos a esse problema quando se examinar, alhures neste livro, os estudos grafológicos encomendados para o caso Oxford. Afirmar que diferentes tipos de letra decorrem da variabilidade das personalidades é mero truísmo,
óbvio por si mesmo, mas que nada explica. O que se discute aqui é o conceito mesmo da variabilidade das personalidades. Por que ocorrem tais variações? Quais as causas motivadoras, seu mecanismo, sua realidade, enfim. Os próprios autores admitem, na fase conclusiva do livro, que a interpretação do fenômeno é difícil, dado que varia segundo os diferentes autores, mesmo porque não fora ainda tentada para um caso particular. E mais, admitem honestamente ser impossível, após o estudo feito de nosso principal paciente, Louis, concluir pelo dualismo das ações intelectuais e explicar-se limitada à alternância da personalidade, pelo desdobramento das operações cerebrais. Com o que praticamente se desfazem de hipótese há pouco formulada por eles mesmos. Após longa discussão teórica, durante a qual repassam com inquestionável erudição toda a literatura técnica disponível à época, decidem que nenhuma teoria admitida seria capaz de explicar todos os casos PAG. 284. Buscando apoio em Charles Richet, segundo o qual uma forma de energia se desprende dos seres vivos, os doutores Bourru e Burot propõem que tal força, tanto para as células nervosas como musculares, é, possivelmente, de origem química e que, portanto, a vida é uma função química e a energia desprendida dos seres vivos é força de origem química. Dentro dessa moldura, o livro dos doutores Bourru e Burot conclui pela seguinte hipótese explicativa para o caso Louis e outros semelhantes. Não é, portanto, ilógico admitir-se que a origem química dessa força está no músculo, que essa força, assim produzida, circula, como a eletricidade, ao longo dos nervos, como condutores, e se acumula nos centros nervosos. Essa força, posta em ação por uma excitação especial, vai fazer vibrar as células onde estão armazenadas as ideias, as imagens, as emoções e os movimentos. A explosão final se definirá conforme o sentido da vibração. Aí está, portanto, uma visão estritamente mecanicista, materialista, organicista de toda a complexa e sutil função psíquica do ser humano, ou seja, faculdades intelectuais, memória, emoções, estariam arquivadas em células do corpo físico, de onde seriam desalojadas por uma força de origem química, a fim de se manifestarem. Estamos, ainda, presos à concepção do ser humano como uma espécie de máquina menor, no contexto mais amplo de mega-máquina do universo, como pensava Descartes aí pelo século XVIII. O que se confirma na conclusão final do livro dos doutores Bourru e Burot, assim redigida. Entendemos que tais distúrbios resultam de distribuição desigual da força nervosa entre os diversos órgãos. Essa força abandona alternadamente os centros da inteligência ou os do movimento, acarretando intensificação intelectual ou paralisia aparente. O problema terapêutico consiste em restabelecer a justa distribuição da energia nervosa. A noção exata das variações da personalidade nos parece possibilitar grande ajuda em casos análogos. Eis a que se reduz toda a riqueza e complexidade das manifestações observadas no indivíduo Louis V, ou seja, há uma desigual distribuição de energia nervosa pelos diversos órgãos do corpo físico, obviamente. Corrigidos os desvios de irrigação energética, é de supor-se que a mente se ajuste cesse à manifestação atropelada de personalidades secundárias. 6. A família Belchamp. 1. Justine, a moça que era 3. Embora há vários anos sob observação de amigos e de outras pessoas interessadas, somente no início de 1898 Justine L. Belchamp, pseudônimo, recorreu ao Dr. Morton Prince, médico de doenças nervosas no Hospital da Municipalidade de Boston, e ex-professor de doenças do sistema nervoso na Faculdade de Medicina do Tufts College. Apoiado no rico material recolhido durante 7 anos de trabalho assíduo com a paciente,
Por longos períodos cuidou diariamente dela. O Dr. Prince escreveu o volumoso estudo intitulado The Dissociation of a Personality, a Biographical Study in Abnormal Psychology, cuja primeira edição é de dezembro de 1905. É nessa raríssima obra, da qual tive a sorte de conseguir um reprint, que vamos encontrar subsídios para as próximas especulações e comentários. Justine Beauchamp é apresentada ao leitor, ao iniciar-se o livro, como pessoa na qual várias personalidades manifestam-se a intervalos variáveis. A cada uma dessas alterações, modifica-se o caráter da paciente, bem como sua memória. Em outras palavras, além de sua personalidade real, original e normal, com a qual ela nasceu, Beauchamp pode ser uma de 3 diferentes pessoas. E prossegue, o autor. Digo 13 diferentes porque, apesar de utilizarem-se do mesmo corpo, cada uma delas constitui caráter marcadamente diferente, manifestando-se tal diferença por diferentes conjuntos de pensamentos, diferentes opiniões, crenças, ideais e temperamento, bem como diferentes conquistas, gostos, hábitos, experiências e memórias. Nada mais claro e positivo para caracterizar a convivência de várias pessoas no mesmo contexto, mas não se deixe o leitor impressionar pelo que está escrito, pois o Dr. Prince não entende essas personalidades como pessoas mesmo, isto é, gente de verdade, sim, como partes ou frações desintegradas do ser normal que seria a verdadeira senhorita Beauchamp. A personalidade básica teria sofrido um processo de cisão ao longo de linhas de clivagem intelectual e temperamental, mas não éticas. Não sei bem o que o autor quer dizer com isso. Não vejo como configurar linhas ou tencas, ainda que metaforicamente, no psiquismo de uma pessoa. Essa era, contudo, a postura adotada pela ciência àquela época e que, com ligeiros retoques, prevalece até hoje. As personalidades secundárias, ensina o autor, são formadas pela desintegração de personalidades normais. Temos aqui alguns questionamentos a colocar, a começar pelo conceito de normalidade, bem como de que se deve entender por desintegração ou dissociação da personalidade. Examinaremos tais aspectos, contudo, ao longo da discussão do problema Beauchamp, mesmo porque o doutor, coerente com a doutrina científica predominante, entende que tais personalidades podem ser refundidas ou sintetizadas de volta a uma só, que seria, idealmente, a personalidade primária inicial, no caso presente a senhorita Justine Beauchamp. Por questão de fidelidade ao leitor, tanto quanto ao autor e a mim mesmo, devo reiterar logo que, assim como não tem minha simpatia à teoria da cisão, discordo também de sua companheira, que propõe a refusão ou síntese. Mas vamos deixar, por enquanto, cada coisa para lugar e tempos certos, lembrando sempre que o autor trata as manifestações alternantes como se fossem gente, isto é, pessoas. A síndrome da personalidade múltipla apresenta-se com algumas constantes que, em maior ou menor intensidade, são comuns a todos os casos. Por isso, o modelo desenvolvido para cuidar do problema tem, também, suas constantes, como temos visto. Mesmo trabalhando com esse modelo teórico pré-estabelecido, os diferentes relatos costumam adotar determinadas ênfases ou prioridades na manipulação dos diversos componentes do quadro. Substancialmente, porém, conservam-se dentro do esquema consensual. Cuidado parece ser comum a todos eles, o de evitar envolvimento em aspectos, conceitos ou doutrinas que tenham qualquer coisa a ver com espiritismo, mediunismo ou com ocultismo. O Dr. Prince chega até a admitir que em personalidades secundárias mais desenvolvidas, o processo é idêntico aos estados de transe dos médiuns, que já significa a grande concessão. Em verdade, contudo, o autor está longe de propor explicações e soluções contaminadas por conotações espiritistas, com as quais parece algo familiarizado.
Uma cliente sua passou por dramática experiência mediúnica. O marido falecido não apenas mostrou-se a sua vidência, mas deixou com ela consoladora mensagem clareaudiente ao explicar o episódio. Em termos do modelo científico que adota, o médico diz tratar-se de alucinação que dramatiza o conteúdo mental da senhora. A visão teria sido suscitada pelo brilho da luz elétrica sobre o vidro que cobria um retrato do marido morto e que teria posto a pessoa em ligeira condição hipnótica. As palavras ouvidas seriam, em substância, reprodução das que teriam sido ditas à viúva cerca de 2 meses antes, por uma amiga, ou melhor, as palavras alucinatórias eram um automatismo consciente emergido do inconsciente dela. Coisa semelhante, a seu ver, teria acontecido ao apóstolo Paulo, na sua visão do Cristo, nas vizinhanças de Damasco, ou seja, uma dramatização de ideias em tumulto. Daí a alucinação. Respeitemos, contudo, a posição do Dr. Prince, mesmo porque há realmente evidências que podem ser consideradas alucinatórias. O problema consiste em distinguir umas das outras, tarefa que ainda está por empreender-se. A hipnose, por exemplo, pode suscitar alucinações convincentes, tanto as chamadas positivas, segundo as quais o paciente vê coisas e pessoas inexistentes, como as negativas, quando não consegue ver pessoas ou objetos concretos postos diante dele. Além do mais, embora rejeitando implicações de suspeito caráter espírita, o Dr. Prince não se nega a mencionar episódios em que a fenomenologia observada tem evidentes características mediúnicas que ele demonstra não ignorar. Há até um capítulo, o de número 22, na segunda parte do livro, ao qual ele intitulou Sally Plays Medium, no qual Sally, uma das personalidades alternantes, funciona como médium, mas o autor acrescenta, entre parênteses, ainda no título, uma expressão para explicar que se trata de escrita inconsciente, ou seja, da própria Sally, ou melhor, da senhorita Beauchamp cindida em Sally. Aliás, a eventual reformulação do modelo utilizado pela ciência, na abordagem ao problema da personalidade múltipla, deverá considerar informações que permitam distinguir fenômenos nitidamente mediúnicos, produzidos por interferência de espíritos, de fenômenos anímicos, suscitados pelas personalidades encarnadas envolvidas no processo. Isso parece ocorrer no caso Beauchamp, bem como em vários dos outros que constituem objeto deste estudo, em paralelo com manifestações claramente mediúnicas. Aliás, a personalidade Sally, no caso Beauchamp, não parece estar biologicamente integrada no corpo físico de sua hospedeira, dado que, além de perceber com facilidade o que se passa com o que ela considera família, mostra-se insensível ao cansaço, à dor física e à fome, por exemplo, o que faz lembrar Mary Rolfe, quando acoplada ao corpo de Laurence Venom. Por outro lado, quando se manifesta através de uma das outras personalidades, Sally o faz por psicografia, que o doutor considera escrita automática inconsciente. A manifestante afirma, contudo, ser um espírito, ainda que desinformada quanto aos demais aspectos da realidade espiritual em que vive. Ou, talvez, reservada, a fim de não revelar mais do que estritamente necessário a cada momento vivido. Há, aqui, contudo, outra observação pertinente a fazer-se. Os relatos que temos de todos esses casos são elaborados com base em opções pessoais e a partir de considerável massa de dados, sendo evidente que o expositor decide segundo suas preferências, posturas e preconceitos pessoais dos autores. E nem poderia ser de outra forma. É de supor-se, no entanto, que em todo variado material coligido, o observador familiarizado com os postulados que instruem a doutrina dos espíritos encontrasse grande quantidade de dados com os quais fosse possível demonstrar de maneira convincente o quanto o modelo clássico elaborado pela ciência é inadequado para a abordagem correta ao fenômeno da SPM. Temos, no entanto,
de nos contentar com os elementos de que dispomos, já selecionados com propósito específico de rejeição a qualquer interpretação que não seja autorizada pelo moelo vigente. Não estou propondo a adoção do modelo espírita, em bloco, e de maneira não crítica, como o único possível na interpretação dos fenômenos e, consequentemente, para orientar inapelavelmente a reformulação do modelo atual, mas para que conceitos que são também espíritas, como intercâmbio mediúnico, vidas sucessivas, sobrevivência, causa e efeito, sejam levados em conta na instrumentação da pesquisa destinada à composição, tão completa quanto possível, do quadro clínico geral de cada paciente. Mesmo em relatos claramente subordinados a princípios ordenadores que excluem a chamada hipótese espírita, encontramos abundantes e veementes indícios de fenômenos que constituem objeto das práticas espíritas. É de supor-se, contudo, que referências explícitas à reencarnação, por exemplo, ou a comunicabilidade entre espíritos e pessoas encarnadas tenham sido excluídas do relato, ou ignoradas pelos observadores empenhados em permanecerem no estrito contexto dos procedimentos tidos como aprovados pelo consenso da comunidade científica. Pode ocorrer, portanto, que aspectos, da maior relevância ao entendimento do problema sequer sejam suscitados, como, por exemplo, o de saber-se com maior precisão quem são aqueles seres que convivem no contexto psicológico da personalidade múltipla, o que pretendem, por que razão se ligaram àquelas pequenas comunidades, o que faziam antes, que vínculos têm entre si, ou não têm. Questionamentos de tal natureza, e, evidentemente, as respostas eventualmente obtidas, contribuiriam positivamente para ajudar também as demais personalidades envolvidas e não apenas a pessoa que procura o profissional de saúde mental para curar-se de suas disfunções. Que eu saiba, nenhum dos autores que tem tratado do assunto nos livros de que nos valemos para este estudo, procurou saber dos antecedentes das personalidades, o que fazem e onde ficam quando não estão manifestadas no corpo físico do hospedeiro. E ninguém procura saber quem são essas pessoas, simplesmente porque já se parte do princípio de que não são gente de verdade e sim pedaços ou frações de um psiquismo que se cindiu. Ninguém parece perguntar-se como é que afirrações de gente podem revelar conhecimentos, aptidões e características que não fazem parte integrante da personalidade primitiva da qual teriam emergido, por clivagem. Coisas semelhantes ocorrem a Justine Beauchamp. A personalidade Sally, por exemplo, produz evidente demonstração de amplo conhecimento da situação, a ponto de instruir o próprio médico e de explicar aspectos que ele confessa honestamente desconhecer ou ignorar. Há momentos em que o doutor até recorre a ela, para que o ajude a entender as coisas. Em mais de uma oportunidade, atesta ele a competência dela para lidar com o psiquismo dos demais membros da família, termo este, aliás, que ela mesma propôs. Em algumas oportunidades, verdadeiramente dramáticas, ela disputou com ele, médico, uma guerra de nervos, um confronto de vontades. E, usualmente, era ela quem saía vencedora, mesmo porque permanecia em situação privilegiada, sabendo de coisas que o doutor desconhecia, não apenas quanto ao que se passava nos bastidores do drama que viviam aquelas entidades, mas também porque ele se mantinha rigidamente amarrado aos preconceitos ditados pelo modelo clínico científico com o qual trabalhava. Jamais admitiria ele que estava a lidar com uma pessoa viva, autônoma, consciente, ou melhor, com um espírito. Para ele, Sally era e continuou sendo uma parcela do psiquismo da Beauchamp, um aspecto da mesma personalidade primária, como, aliás, todas as outras, embora Sally insistisse em afirmar que era uma pessoa como outra qualquer. Quando as diversas entidades se comunicam entre si, por meio de abundante correspondência epistolar, ele continua convicto de que se trata de uma personalidade única, comunicando-se consigo mesma. Essa teoria, aliás,
acaba sendo adotada por uma delas, a própria Beauchamp que, aflita por se ver curada de toda aquela perturbação, refere-se às outras como diferentes aspectos de si mesma, ao dizer, por exemplo, eu, como B4, fiz isso ou aquilo. Após esses comentários genéricos que pretendem apenas antecipar e situar o problema em seus contornos gerais, torna-se necessário oferecer um levantamento ordenado da situação. 2. Uma família complicada. Justine Beauchamp, que se entregou aos cuidados profissionais do Dr. Morton Prince, em 1898, continuou sendo chamada de Miss Beauchamp, mas o médico também a designa pelo código B1, a partir do momento em que começaram a ser identificadas as demais personalidades. Devo explicar que o código é sempre representado pela letra B, de Beauchamp, seguido de um número em caracteres romanos. O esquema do médico, não obstante, é um tanto confuso, porque vai sendo adaptado à medida em que as personalidades se manifestam ou, no seu entender, vão nascendo. Além disso, o doutor faz distinção, não muito clara para o leitor, entre personalidades e seres hipnóticos. Assim, quando hipnotiza Miss Beauchamp passa a falar com uma entidade que, simultaneamente, difere, mas também se parece com a Beauchamp, ele rebatiza a moça, ficamos sem saber a idade dela, de B1 e atribui ao novo ser hipnótico a expressão B no meu entender. B2 nada mais é do que a própria Beauchamp desdobrada pela hipnose, ou seja, a individualidade, espírito, da paciente, falando através do seu próprio corpo. Aliás, em momento de feliz intuição, o Dr. Prince admite estar falando com a alma da paciente, como ainda veremos. Essa é a entidade que o doutor considera como ser ou personalidade hipnótica. Não ficou claro para mim se ele a tem também como parte cindida da personalidade primária B1, mas parece que não. Parece-me estarmos, nesses casos, ante a enigmática entidade que alguns autores de língua inglesa propõem rotular de SH Inner Self Helper, Over Self, ou, ainda, Higher Self. Em todas essas expressões o termo-chave é self, que serve, em inglês, para designar o eu. As expressões indicam o ser que se encontra em plano superior, higher, no psiquismo da pessoa ou nos seus mais profundos recessos, inner, mas sempre com características de mais elevado nível de conhecimento e disposta a ajudar, helper. A figura não me parece de todo estranha ao conceito do 499 freudiano, mas sobre isso, que falem os eruditos. Também em Billy Milligan vamos encontrar essa curiosidade psicológica. Um terceiro estado ou personalidade, surgido inesperadamente num dos diálogos iniciais, é classificado como B3, posteriormente mudado para X, abreviatura de Justine e, mais tarde, fixado em Sally. Essa é a personalidade que desempenharia, em todo o processo, importantíssimo papel, como veremos. B3, X ou Sally, parece algo estranho à comunidade, no sentido de que não partilha das sensações físicas como as demais da mesma família. É insensível à dor, ao cansaço, à fome, declara não precisar dormir ou repousar, está sempre pronta para qualquer aventura, desde o momento em que se apossa do corpo. Não parece estar ligada biologicamente, como qualquer outra entidade espiritual encarnada. Funciona, pois, como espírito desencarnado possessor que se apodera do corpo físico da Beauchamp para sair e viver. Nos intervalos, observa o comportamento das outras, prepara-lhes as maiores confusões e as submete a vezames e humilhações, a seu bel prazer. Aliás, ela não apenas se porta como espírito desencarnado, mas declara-se enfaticamente um deles. O doutor, porém, insiste em considerá-la um ser subconsciente, isto é, um conjunto de pensamentos e memórias dissociados de B1. Dizíamos, há pouco, que os diversos casos sob a categoria genérica da SPM apresentam características comuns.
Esse aspecto particular é um deles. Enquanto na posse do corpo de Laurence Venom, Mary Rolfe também parece incansável, dispensa alimentos, demonstra faculdades extrasensoriais e parece saber de tudo o que se passa, não apenas no contexto habitual em que vive, como na dimensão invisível, a qual as pessoas que a cercam não têm acesso. De Mary Rolfe sabemos, positivamente, tratar-se do espírito de uma jovem morta há cerca de 13 anos. Quanto a Sally, embora não haja evidência tão convincente e verificável a respeito, temos a sua reiterada afirmação de que é um espírito. Em vez de passarmos para ela o ônus da prova, como é comum, por que não deixar essa responsabilidade com quem deseje demonstrar que ela não é um espírito? Seja como for, as analogias entre Mary Rolfe e Sally são significativas e têm algo importante a contribuir para entendimento mais amplo da questão, a partir do momento em que a realidade espiritual comece a ser considerada a sério na abordagem da problemática da SPM. Já B4, nascida posteriormente, não goza da mesma liberdade e está sujeita a dores, canseiras e fome, bem como tem necessidade de sono e de repouso. No dizer do autor, B4 é a mulher, personificação das fragilidades de temperamento, concentração, ambição e egoísmo, que, ordinariamente, constituem fatores dominantes do ser humano comum. Basicamente, portanto, o doutor considera como objeto de seu trabalho terapêutico 3 personalidades, B1, que continua designado, eventualmente, como Miss Beauchamp, a pessoa que ele conheceu primeiro e que o procurou no consultório, para tratamento, B3, logo reclassificada como Sally, que, a seu ver, seria apenas um ser subconsciente e, finalmente, B4, surgida de modo inesperado num dos diálogos. Mostrava-se esta, escreve ele, pessoa tão real como Miss Beauchamp, que todos nós conhecíamos. Mas, de onde vinha? Como chegou até ali? Quem era ela? Observe-se que, a despeito de suas teorias sobre cisão e personalidades fragmentárias, o doutor não tem dúvidas em considerá-la uma pessoa como qualquer outra. Além disso, revelava-se natural, tranquila de corpo e mente sociável. Apresentava-se, por outro lado, em estado de certa confusão mental, ou melhor, com sérios lapsos de memória. Julgava-se em outro lugar que não Boston, onde se encontrava no momento, e tomava o Dr. Prince, com quem falava, por outra pessoa, o professor William James, com o qual estivera anos antes, em situação que seria posteriormente esclarecida. Ao que se apurou, B4 seria a personalidade que estava no controle do corpo da Beauchamp, quando se deu um incidente de forte carga emocional, que o Dr. Prince não descreve, alegando a necessidade de preservar a privacidade da paciente. Como a nova personalidade não registra a lembrança de coisa alguma desde o incidente ocorrido, em outra cidade, há vários anos, pergunto-me se não seria ela, afinal de contas, a personalidade primária, ou seja, a dona do corpo, ou, pelo menos, uma das donas. Assim entendo por considerar também necessário admitir como hipótese de trabalho, a possibilidade de uma ou mais das várias entidades espirituais estarem ligadas, desde a gestação, ao mesmo corpo físico, em vez de serem entidades exógenas, espíritos desencarnados, invasoras, como parece ser o caso de Sally. Depreende-se, portanto, que pelo menos 3 personalidades disputam a posse do corpo da pessoa física e civil conhecida como Justine L. Beauchamp, a própria Beauchamp, Sally e a B4, que, com sua malícia habitual, Sally classifica como idiota. Aliás, Sally, de fora, podia acompanhar a atividade das outras e revelava sempre perfeita consciência de tudo quanto faziam, embora só pudesse, de início, penetrar o pensamento da B1. As duas outras, B1 e B4, não tinham a menor ideia da existência de Sally.
Outras personalidades surgiriam no desenrolar do processo, mas o Dr. Prince parece concentrar-se apenas nessas três, embora mantenha longos diálogos com a B2, a alma da Beauchamp e, posteriormente, com a entidade a quem chame de B4A, igualmente obtida por hipnose, como no caso da B2, e que seria a alma da B4. Acontece, contudo, que B4 começa a desdobrar-se em outras, que ele vai botando, ordenadamente, na sua tabela, como B4B, C, D etc. Complicado, não? Ao levar-se em conta a chamada hipótese espírita na análise desse aspecto particular do caso, duas opções teríamos a examinar na tentativa de entender ou explicar o fenômeno. 1. As sucessivas manifestações seriais designadas por B4B, C, D etc. seriam desdobramentos da entidade B4, não no sentido de cisão ou dissociação, como quer o modelo científico em vigor, mas personalidades pregressas, ou melhor, memórias de existências anteriores vividas por B4 e que estariam sendo suscitadas pelo aprofundamento das hipnose, tal como hoje se faz com a técnica de regressão de memória, ou, 2. O Dr. Prince estaria lidando com manifestações puramente mediúnicas de entidades desencarnadas que, por questão de sintonia vibratória, preferiam acoplar-se ao corpo energético da B4 do que ao da Beauchamp. Infelizmente, não temos como avaliar experimentalmente cada uma de tais hipóteses e, eventualmente, decidir por uma delas. Não há elementos suficientes para essa decisão no material que o relato do Dr. Prince coloca à nossa disposição. Uma conclusão aceitável somente poderia ser alcançada em experiência ao vivo, durante a qual o pesquisador estivesse pelo menos informado da hipótese e trabalhasse com ela, criando testes e verificações que a confirmassem ou invalidassem. O procedimento, contudo, seria impensável, tanto para o Dr. Prince, como para todos os demais, desde o Dr. Asan até os mais recentes profissionais da saúde mental, cujos relatos estamos aqui a examinar. Não vá nisto nenhuma censura a esses profissionais. Limitamo-nos a verbalizar uma situação de fato, de vez que a ciência reluta em incorporar ao seu modelo dados que, embora sob suspeição de contaminação pela temida síndrome do ocultismo, acham-se avalizados por cientistas responsáveis e competentes, como tivemos oportunidade de conferir, de início. Mas isso é outra história. Temos de trabalhar com os documentos que nos são oferecidos e estes não levam em conta qualquer contribuição que admita a realidade espiritual. Estranho como possa parecer, contudo, essa realidade constitui a matéria-prima com a qual trabalham os profissionais da saúde mental, quer a admitam ou não. 3. A luta pelo espaço interior. O Dr. Morton Prince é um pesquisador atento, metódico, competente e minucioso. Suas observações são feitas com atenção e anotadas ordenadamente. Eu teria preferido uma catalogação menos complexa das diversas personalidades, mas, inegavelmente, o meticuloso levantamento que faz, ao confrontar as duas personalidades B1 e B4, é um bom exemplo de sua metodologia e, por isso, produz considerável acervo de dados comparativos com relação às duas entidades. Paradoxalmente, contudo, serve não para instruir a tese da cisão ou dissociação a partir da mesma individualidade nuclear, como ele pretende, mas precisamente a de que estamos diante de duas pessoas perfeitamente distintas, autônomas e bem caracterizadas. Como se tornaria impraticável reproduzir todo o seu minucioso quadro geral, tomemos, um tanto ao acaso, alguns aspectos de sua análise. Enquanto B1, por exemplo, nunca tem apetite e pouco se interessa pelo que come, a B4, ao contrário, aprecia boa comida e somente se alimenta daquilo de que gosta. Se um gole de vinho, eventualmente tomado, pode colocar B1 tonta, B4 ingere vinho regularmente e é capaz de tomar vários copos sem sentir o menor efeito intoxicante.
O mesmo se dá com cigarros, que B4 pode fumar à vontade e com prazer, ao passo que B1 os detesta, nunca fumou, e sente náuseas só porque a outra, BI, fumou com o seu corpo físico. Divergências semelhantes podem ser observadas nas preferências de uma pela vida sedentária, de leituras e estudos e o prazer que a B4 experimenta com caminhadas, exercícios físicos e vida ao ar livre. Ou com os gostos pessoais em penteados, roupas, uso ou não de joias e enfeites, atração ou repulsão por práticas religiosas, bem como em traços de caráter. Uma é paciente, meio tímida, preocupada em tratar bem a todos, enquanto a outra, BI, se revela impaciente, egoísta, temperamental, rude e indolente. A despeito de tudo isso, o Dr. Prince mantém-se em estrita obediência ao modelo clássico de tratamento proposto pela ciência, tentando, por todos os meios possíveis, fundir, ou melhor, refundir as duas personalidades que ele entende como metades rachadas da mesma individualidade. Com esse objetivo em mente, a providência inicial do doutor consiste em desfazer-se de Sally, não apenas por entender que a fusão se tornaria menos problemática, mas porque ele não considera Sally personalidade autônoma e sim uma personificação do subconsciente da senhorita Beauchamp. Acontece, contudo, que nenhuma delas caracteriza melhor sua autonomia, naquela tumultuada família, do que Sally. É quem reage, luta, protesta e parte para o confronto aberto, de um lado, com o médico, e, de outro, com a B4, com a qual ela demonstra a solene implicância e pela qual não faz questão alguma de disfarçar sua hostilidade. Quando as coisas se complicam e ela percebe que está sendo esquecida, expressão dela mesma para figurar a convicção de que está sendo expulsa, espremida como indesejável suco de um limão, aí então é que a batalha é para valer, como se fosse, e é, questão de vida ou morte. Ela entende que, uma vez espremida ficará como morta, sem condições de assumir o controle do corpo físico e sair para a vida, como tanto gosta de fazer. Nessa situação crítica, ela não hesita em promover secretos entendimentos de bastidores para negociar um acordo de sobrevivência, precisamente com a pessoa a quem mais detesta e despreza, que é a B4. A estratégia combinada entre as duas consiste em eliminar, excluir ou espremer a B1 para fora do contexto, a fim de que as duas sobreviventes, B4 e Sally, possam usufruir alternadamente do corpo, mediante condições previamente discutidas e aceitas por ambas as interessadas. Em outras palavras, uma negociação bem articulada no sentido de reduzir os participantes do condomínio a apenas 2, com o que sobraria mais espaço para cada um dos remanescentes. Não duvido que o maquiavelismo de Sally estivesse a jogar também, com a perspectiva de conseguir, posteriormente, eliminar a B4, a fim de permanecer como dona absoluta do terreno. Nesse ínterim, porém, explode entre elas verdadeira guerra de extermínio, a que o Dr. Prince assiste na qual interfere, tanto quanto pode, como poder moderador externo, nem sempre com o desejado êxito, ao contrário, contabilizando várias derrotas que ele, humildemente, reconhece, embora reagindo sempre para não se deixar levar ao extremo vexame de se ver ele próprio eliminado da disputa. Aliás, essa ativa competição de todos os envolvidos, o Dr. Prince incluído, é da essência mesma do drama que se desenrola em torno da figura central de Miss Beauchamp. Competem as diversas personalidades entre si, sejam ou não consideradas pelo médico como gente mesmo, e competem, elas, ou pelo menos algumas, com o doutor. O jogo assume, às vezes, características de uma farsa com certo colorido cômico, ou com a dramaticidade de cenas que resvalam pelo trágico ou pelo patético. O cobiçado prêmio, objeto de toda essa porfia, é a posse do corpo físico, que cada uma das personalidades deseja para si mesma à exclusão das demais e que o doutor deseja para Miss Beauchamp, a verdadeira Miss Beauchamp, no seu dizer.
A estratégia das personalidades consiste, portanto, em eliminar todas as rivais, enquanto o médico, fiel ao seu modelo científico e eticamente vinculado à sua cliente Beauchamp, empenha-se, com toda a força de sua inteligência e de seus conhecimentos, não propriamente em eliminar as competidoras, mas em refundi-las.